Vini, quantos exercícios você fazia por dia? Vini, como você estudava? Vini, qual era a sua rotina para passar em medicina? Nesse vídeo eu vou falar tudo a respeito dessas perguntas que vocês tanto me fazem. Então, bora lá! Fala galera, e aí, beleza? Aqui quem fala é o Vinícius e hoje a gente vai responder as famigeradas perguntas de quantos exercícios por dia você precisa fazer para passar em medicina, como você deve estudar para passar em medicina e qual é a rotina que você tem que ter para passar em medicina. A resposta para isso eu já vou dar agora para vocês. Não existe uma resposta exata. Cada um vai ter que analisar a sua própria rotina, a sua própria realidade. Para começar os estudos, vocês precisam entender duas coisas. Existem dois métodos de estudo. O que a gente chama de estudo passivo e o que a gente chama de estudo ativo. E se você quer ser aprovado em provas concorridas, em qualquer vestibular ou em concursos que seja, você precisa focar em estudos ativos. E Vini, o que seria estudo ativo? Estudos ativos são aqueles em que você pensa, que você raciocina e que você reflete sobre o conteúdo. Se você apenas fica assistindo aula, assistindo videoaula, lendo livro passivamente, passando o olho, isso são técnicas de estudo passivos. Inclusive, grifar conteúdo é um tipo de estudo passivo. Isso tem poucos resultados se você não associar com técnicas de estudo ativo. Dito isso, a gente vai para a minha experiência a respeito de como eu fiz para passar. E, como todo estudante, eu tive que aprender a estudar do meio mais difícil. Eu tive muitos anos para conseguir conquistar esse objetivo. E se você não sabe ainda, clica aqui no card para ver qual foi a minha trajetória até ser aprovado. Mas o ponto aqui são os erros que eu cometi até chegar lá. No começo, a única coisa que eu fazia era assistir a aula passivamente e achava que aquilo já era suficiente. Só que depois de uma semana, duas, eu acabava esquecendo todo aquele conteúdo. Às vezes, até no final do dia mesmo, eu já não lembrava o que eu tinha tido. Então, com o passar do tempo, eu fui vendo, não, isso não é um bom jeito de estudar, porque isso acaba me atrapalhando, porque você perde tempo só assistindo a aula e não usa outras técnicas, você não retém aquele conteúdo. E com o passar do tempo, eu comecei a ver, agora então eu preciso, ler mais. Eu lia mais. Então eu ficava no cursinho das 7 da manhã até as 11 da noite, estudando. E eu fiz isso o ano inteiro, praticamente, e realmente isso me deu resultado. Isso me permitiu subir muito a minha nota. Inclusive, eu consegui ir para a segunda fase no ano que eu fiz isso. Mas o desgaste emocional que eu tive foi muito grande e eu ainda não atingi o meu objetivo. E aí eu fiquei refletindo, por que isso? O que aconteceu nesse caso? O que aconteceu foi que eu tive um rendimento razoável, mas em comparação com a quantidade de estudo, a quantidade de horas que eu ficava matutando, que eu ficava sentado na frente do cursinho, não correspondia ao ganho que eu tive nesse ano. Então, se você estudar demais, também é ruim, tá? Se você estudar de menos, é ruim. O objetivo é você encontrar um meio termo, em que você consiga estudar o quanto necessário, 5, 6, 7 horas por dia de estudo líquido. É importante que você faça associações com o seu dia a dia. Existem matérias que são muito difíceis de você conseguir fazer isso, mas o que você conseguir fazer isso vai fazer diferença. Por exemplo, quando eu parava, olhava uma árvore, eu pensava, meu Deus, ela tem uma copa. Por que ela tem uma copa? Porque ela tem uma maior capacidade de capturar águas da chuva. E aí, quando eu olhei numa árvore, quando estava chovendo, eu olhei para o tronco dela e a água estava escorrendo pelo tronco de onde tinha a copa, escorrendo para o tronco dela e indo até as raízes. Então, se ela não tivesse essa copa, ela teria uma absorção de água menor. E aí eu fazia esse tipo de associação. Aí eu parava, eu olhava, eu via uma árvore e falava, ela não tem uma casca muito grande. Então, isso é condizente com o que a gente vive aqui, que não tem uma época de frio extremo, o que não acontece nos outros países, mas isso não estava. E eu fazia esse tipo de associação. Em física, eu ficava pensando, se eu piscar agora, eu tenho 0,7 segundos, 0,1 segundos para piscar, só que eu tenho 0,17 segundos de reação
E aí eu ficava pensando, quanto o carro vai andar, e aí o tempo que eu vou ter para pisar no freio e conseguir brecar antes de acontecer um acidente, por exemplo. Então, esse tipo de associação que você encontra nos enunciados do Enem, da FUVEST, que eles fazem algumas contextualizações, eles são importantes para você fixar o conhecimento. E eu usava muito isso no meu dia a dia. Eu associava, fazia as conexões. Isso é importante para você fixar. Um outro método que eu utilizava muito, ele é conhecido como método de Feynman, que é, como eu dava aulas particulares, eu tinha que ensinar as coisas para as pessoas. E eu treinava aquilo para dar aula, porque eu precisava aprender aquele conteúdo de modo que eu conseguisse explicar, mas não só conseguisse explicar, é que eu conseguisse explicar de forma simples e que a outra pessoa conseguisse entender o que eu estava falando, é transmitir aquele recado. Então, se eu falasse de um jeito difícil e complicado, aquela pessoa não ia entender. Ela simplesmente ia falar, não entendi, e aí? Aí eu ia repetir igual? Não. Isso me ajudava a criar conexões, relações com o mundo. Por exemplo, quando eu estava ensinando lançamento vertical, eu fazia o lançamento, jogava borracha para a pessoa, segurava e parava aqui. E enquanto estava parando a borracha, para falar que a velocidade no topo da trajetória é zero. Eu parava a borracha na frente deles. E isso me ajudava a fixar esse conhecimento. Por mais que eu não tivesse mais dificuldade com relação a exatas, isso me ajudava muito a aplicar eles na maioria dos exercícios, porque você começa a identificar padrões. Quando você estuda a ponto de conseguir explicar para as outras pessoas, você começa a identificar padrões, você tem que desmontar aquele exercício. E aí esse é um outro tópico que eu fazia muito, que é a resolução de exercícios. É extremamente importante você fazer exercício. Mas quantos exercícios? Isso depende de quanto tempo você tem disponível, quanto tempo você tem até o dia da prova. Quando eu estava no cursinho, eu fazia 10 exercícios por aula, por exemplo. E é mais ou menos o que os professores de cursinho passam. 10 exercícios a cada aula. Só que eu tinha, sei lá, de manhã eu tinha 5, 6 aulas. E à tarde eu tinha mais umas 3 aulas. Então isso dá uns 90 exercícios por dia. Mas é porque eu não precisava, na maioria das vezes, assistir às aulas que eu tinha. Porque no momento em que eu estava assistindo a aula, eu parava, olhava os exercícios e ia fazendo eles. Então eu não ficava copiando a aula ou fazendo anotação da aula. Hoje em dia eu vejo que isso faz sentido, porque a maioria das coisas está no livro, mas tem coisas que o professor passa de um jeito mais simples. E que se você está no começo, no primeiro ano de cursinho, ou no segundo ano de cursinho, você não tem essas anotações, é extremamente importante você prestar atenção na aula. Então, o que eu fiz no ano que eu consegui passar, não necessariamente vai ser o que você vai fazer e você pode passar com um ano só. Mas o modo que eu estudei foi esse. Eu pegava, eu olhava o professor o que ele ia dar, fazia as questões que ele passava no dia e já estava pronto, porque eu não tinha muito tempo depois do cursinho, porque assim que eu saía, eu ia dar aula particular. Então eu otimizava o meu período de estudos dessa forma. E tem um outro método de anotações para eu conseguir melhorar o meu jeito e melhorar a minha revisão. E quando você faz as anotações, você tem que pensar na revisão em si. Então o que eu fazia, principalmente com as matérias que eu tinha mais dificuldade, que era português, geografia e história. Eu tinha bastante dificuldade, principalmente nas questões escritas. Eu pegava, eu anotava a aula em si, tudo bem, anotava ela numa folha sulfite, só que essa folha sulfite eu dividia ela de um jeito especial. Eu dividia ela em 3 partes. A parte da esquerda, ela é maior do que a parte da direita. Eu dividia ela nessa parte aqui, seria as minhas anotações. Aqui seriam os meus comentários a respeito da aula. Então, se eu tivesse alguma dúvida, eu anotava essa dúvida nesse cantinho. Se eu tivesse alguma questão, eu anotava essa questão aqui. Se eu tivesse algum insight, por exemplo, esse insight das folhas, das árvores no meio da rua, eu anotava nesse canto da folha. E embaixo, na parte de baixo da folha, nessa partezinha pequenininha aqui, eu fazia um resumo do que estava escrito em cima. E o que seria um resumo disso? O espaço, ele é pequeno. E ele é pequeno para forçar você a treinar os pontos chaves que estão anotados naquela folha. Porque aí quando você vai retomar o
conteúdo, você não vai ler tudo aquilo que está no seu caderno. Você lê só aquele pedacinho pequenininho que tem lá e vai relembrar ativamente do resto. Isso é algo parecido com o uso de flashcards. E galera, se você não sabe ainda o que é um flashcard ou curte essa técnica, segue lá no Instagram @vinovest, porque eu tô fazendo um Instagram próprio para quem é vestibulando e tá buscando esse tipo de informação. Além dessas tipos de informação, eu ainda dou algumas dicas de vestibular e as datas que a gente vê por aí. Então agora que eu já fiz um merchanzinho, bora voltar pro vídeo. No cursinho eu nunca usei flashcards, eu tô usando isso hoje em dia, que é uma técnica que eu estou gostando bastante para memorização, mas no fundo, essa técnica de você ler o seu resumo do seu caderno faz com que você force a sua cabeça, dá aquela dorzinha assim, você fala, tá, é isso, Quando você faz isso, o seu cérebro vai criando conexões e vai fixando aquele conhecimento. Isso é muito importante para quem está fazendo vestibulares e concursos que são tipo coisas a longo prazo, não é uma prova que você vai fazer daqui uma semana. Então é importante você ter esse raciocínio. E aí eu fazia essa técnica de anotação e ela foi extremamente útil para mim, principalmente na hora que eu estava revendo e na hora de eu verificar se eu entendi a minha dúvida. Por exemplo, por que eu tenho que fazer essa passagem daqui até aqui? E aí eu levantava a mão, perguntava para o professor, só que eu anotava essa minha dúvida do lado, para que na hora que eu retomasse aquele conteúdo, eu olhasse aquilo e falava, eu sei responder isso? Tá, se eu sei responder isso, ok. Tranquilo, significa que aquela dúvida foi solucionada. Porque muitas vezes você, na ânsia lá, você está ansioso, você está ou ansiosa, você está compenetrado na aula e você faz a pergunta pro professor. Você não tem problema em perguntar pro professor, você levanta a mão e fala, professor, como é isso? Só que termina a aula, você não retoma aquela dúvida e depois, sei lá, de uma semana, você já esqueceu até que você teve aquela dúvida. Quando você vai retomar o conteúdo, você pode ter a mesma dúvida porque ela não foi solucionada. E isso me ajudava a resolver esse tipo de problema. E agora, para finalizar, eu vou deixar a dica de ouro para vocês. O simulado foi uma das coisas mais importantes para mim. O que eu fazia com o simulado? Eu desmembrava ele inteirinho. Quando eu pegava o simulado, eu olhava questão por questão e analisava o porquê eu errei. Separa um tempo. Se você não consegue fazer essa análise logo depois do simulado, faça no máximo no dia seguinte. Não deixa passar disso. Não deixa. Analise. Eu pegava, logo depois que eu saía do simulado e tinha o gabarito na mão, eu olhava questão por questão e se eu errei aquela questão, eu analisava o porquê que eu errei, qual era o conceito que tinha por trás daquela questão, se tinha associações que ela fazia com uma questão, com outro conteúdo, se eu consegui fazer essas associações, se eu errei na hora de executar a questão, ou seja, o que significa errar na hora de executar? Eu errei algum conceito na fórmula, ou eu errei alguma conta na questão, por exemplo, troquei unidade de medida, aí isso são erros de execução. Por que é importante você analisar isso? Porque se for erro de execução, você precisa treinar mais questões. Se for erro de associação, você precisa treinar mais questões também. Agora, se for erro de teoria, você precisa ir lá naquele conteúdo que você não conseguiu, que você não sabia a fórmula, não sabia aquela época de história, não sabia aquele conceito, e estudar aquele conteúdo. E é o que eu fiz. Isso você otimiza o tempo e faz com que você vai se aprimorando. Mais uma coisa, você ir bem no simulado não significa que você vai ir bem na prova, porque existe um ponto que muitas pessoas não fazem e que é muito difícil você fazer mesmo, que é você se colocar no simulado a pressão que você se colocaria na hora de fazer a prova. Muitas vezes você vai fazer o simulado de uma forma tranquila, sossegada, sem pressão nenhuma, só para, eu vou me avaliar. Agora na hora da prova, você está pensando, meu Deus, se eu não conseguir agora, eu vou ter que fazer outro ano. Meu Deus, eu quero muito isso, e agora? Meu Deus, tem 200 pessoas correndo para a mesma vaga que eu. Então, o objetivo do simulado é você treinar isso também. Então, se você conseguir, tente colocar essa pressão em você na hora do simulado, porque isso vai te ajudar a manejar essa pressão e esse psicológico na hora da prova também. E esse foi o vídeo de hoje. Se eu respondi as perguntas que vocês queriam saber, deixa um joinha aí pra mim. E se não respondi, deixa aqui nos comentários para eu fazer um vídeo respondendo as dúvidas que vocês querem saber tanto aí do mundo da medicina, de como ser aprovado. A gente se vê na próxima e eu acho um beijo, um queijo, tchau!